Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para a senhora, bom dia para o senhor. Você que sempre tem participado conosco aqui dos vídeos. Olha, eu queria nessa manhã, compartilhar com vocês algo que estávamos lendo aqui e que eu tenho a certeza que vai te ajudar na sua vida. Por quê? Nós vivemos, às vezes, em constante correria. E nessa correria que, às vezes, nós estamos no dia a dia, às vezes ficamos desapercebidos, podemos falar assim, daquilo que Deus quer fazer. Porque para que a gente tenha a visão de Deus, nós temos que estar escutando a sua voz. Sim. Se eu não escutar a voz de Deus, como que eu vou conseguir entender o que Ele quer para a minha vida? Você não pode, obedecer uma pessoa ou ouvir uma pessoa sem que você escute a voz dela. Por exemplo, se eu te chamar, ô Antônio, ô Marcelo, ô Joaquim, se você não ouvir a minha voz, você não vai poder me responder e nem tampouco atender a mim, verdade? Então é muito importante que nós venhamos tirar momentos, pessoal, para estarmos lendo a Bíblia, ainda que a sua vida seja uma correria, porque eu sei que muitos não têm, às vezes, a disponibilidade de tempo. Mas é aquele velho ditado, né? O tempo também é algo que devemos de administrar. Se eu não tiro o tempo para Deus, eu não vou poder ouvir a sua voz. E, em contrapartida, eu não vou ter direção para muitas coisas que eu quero realizar na minha vida. Tá bom? Eu queria ler com a senhora ou com o senhor o que está escrito aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3, diz assim, ó: se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Cristo, a glória dele, é a imagem de Deus. Aí eu te pergunto, você crê que a imagem de Deus é uma imagem boa ou uma imagem ruim? Você crê que a imagem de Deus é uma imagem, de miséria ou uma imagem de prosperidade? Porque quando às vezes a gente fala de prosperidade, muitas pessoas dizem assim, já vem esses pastores com a teoria da prosperidade. Mas eu te pergunto, vamos parar e ser coerente e consciente. Você crê então que a miséria de Deus? A Bíblia fala que Deus levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Ele fala, eu sou o dono do ouro e da prata. Minha é a prata e meu é o ouro. No passado, Deus deu sabedoria a Salomão e ele se tornou um homem muito próspero. Então, eu não posso acreditar, que é teoria de um homem, de um pastor, a prosperidade. Eu creio que Deus é prosperidade. Eu creio, sim, que o ser humano não deve de colocar o coração no dinheiro, porque ele é a raiz de muitos males, diz as Escrituras. Agora, que Deus quer que você tenha uma vida abençoada? Claro que sim, pessoal. E o texto aqui fala claramente que o Deus deste século, que é o diabo, ha cegado o entendimento das pessoas desse mundo. Só que fala claramente do incrédulo, daquele que não crê no Evangelho. E ha cegado em todos os sentidos, para que eles não conheçam a Deus, para que eles não sejam salvos e para que eles também não tenham aquilo que o Senhor Jesus veio nos dar, que é vida.
e vida com abundância. Então eu tenho que parar e analisar muito bem o que diz as Escrituras para que nesse mundo que eu estou vivendo, eu não viva de uma forma cegada, como diz aqui. Porque se o diabo ele tem tratado de cegar as pessoas, em contrapartida, Deus ele trata de abrir a visão das pessoas. Ele trata de dar entendimento para o ser humano. Ele trata de dar clareza para o ser humano. Para que o ser humano, então, viva, olha, o extraordinário que Deus tem para ele. Porque Deus não criou o ser humano para viver uma vida de sofrimento. Não, eu não posso. Olha, desculpa se de repente você aceita, mas eu não posso crer que o ser humano foi criado para o sofrimento. Tanto que o Senhor Jesus veio e levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições, para que não venhamos mais viver baixo a um jugo de sofrimento. Ele foi lá no Egito e tirou o povo de Israel dizendo: eu vi o meu povo que está em aflição e desci para livrá-los. E você vai lá me ajudar a manifestar, sabe, essa obra na vida deles. Então a gente vê em toda a história da Bíblia, desde o Antigo Testamento como no Novo, Deus tratando de tirar o ser humano adiante, para frente. Mas o ser humano, às vezes, por se afastar do Criador e pelo Deus desse século, como eu estou lendo aqui para a senhora, para o senhor, quem está entrando agora, você pode depois acompanhar, 2 de Coríntios 4:3, o Deus desse século tem tratado de fechar o entendimento das pessoas. Aí eu faço uma pergunta para a senhora, para o senhor. Será que esse entendimento que o mal tem tratado de fechar é só dos incrédulos lá fora? É só das pessoas que ainda não estão convertidas ao Senhor Jesus? Ou será que ele também tem tratado de fechar o entendimento de muitas pessoas que, mesmo dizendo que são cristãs, que já estão com Deus, mas ainda não têm a visão, olha, o esclarecimento daquilo que Deus quer para ela, daquilo que Deus deseja para a vida dela? E eu vou te mostrar isso, sabe onde? Aqui no texto sagrado, no livro de Gênesis, com o nosso pai da fé. Olha só, hein? Olha só para você ver como é interessante. O próprio pai da fé não tinha um entendimento. Por isso que mesmo sendo eu uma pessoa de Deus, aí eu volto a falar, se eu não procurar estar ou tirar momentos para ler as Escrituras, eu vou fechar o meu entendimento em pensamentos totalmente diferentes do que Deus gostaria que realmente eu tivesse. Eu queria que a senhora lesse comigo, se o senhor tem de repente um espaço aí, uma Bíblia perto de você, vamos ler junto. Eu não vou te passar nada que seja meu pessoal. Eu quero que você entenda o que está escrito na palavra de Deus. Começamos aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de quem? De Deus. Agora vamos ao pai da fé. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir em Gênesis 15. Olha só o que diz. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Isso é Deus falando para Abrão. Até então ainda não tinha se tornado Abraão, era apenas Abrão. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha, nessa fase aqui, Abrão, ainda não era Abraão, ele já estava com uma certa idade. E ele já estava desacreditado que ele ia poder ser pai. Que era tudo o que ele queria. O que ele queria? Ser pai de um filho. Ter um filho. Eu mesmo na igreja já atendi tanta gente que o único desejo dela
é ter um filho. E graças a Deus muitos têm alcançado o milagre também pela fé. Mas tudo que Abraão queria era ter um filho. O pensamento dele era ter um filho. Não teve como jovem e agora, já numa idade avançada, ele queria ter um filho. Então, Deus falou para ele que daria a ele esse filho. Só que o tempo foi passando, ele começou a servir a Deus, ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela, ele foi para cá, para o lugar que Deus estava mostrando, ele foi peregrinando e ainda não conseguia ver o filho. Não conseguia. E a Bíblia fala que quando Deus veio falar com ele para animá-lo, ele respondeu para Deus: olha, Deus, você não leva mal não, mas eu estou te seguindo, eu fiz o que o Senhor falou, e eu estou vendo que daqui a pouco eu vou morrer, olha, eu já tenho aqui uma idade aqui, eu já vou morrer daqui a pouco. E o Senhor ainda não me deu essa descendência, eu ainda não tenho meu filho. Olha só o que Deus respondeu para ele, olha só. Olha só. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. O que nós vemos aqui claramente? Que Abraão, ou Abrão, que ainda não era Abraão, ainda não tinha o entendimento do que Deus queria fazer na vida dele. E a pergunta que eu faço para todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão é: será que você já tem a clareza, o entendimento do que Deus quer fazer na sua vida? Não, sinceramente. Será que o que você pensa é o que Deus realmente pensa ao seu respeito? Porque, pessoal, a gente pensa muito pequeno, gente. Os nossos pensamentos são muito limitados. A própria palavra diz isso, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Que os pensamentos dele é mais alto que o céu. E os seus caminhos é mais alto do que os nossos pensamentos. Então tem muitas pessoas que elas ainda não tiveram ainda essa revelação, essa clareza do que Deus quer para a vida dela. Tem gente que ela está sempre na dúvida, na indecisão, se ela faz isso, se ela faz aquilo. Às vezes até para poder fazer a obra de Deus. Não sei se Deus quer que eu seja um missionário. Desculpa, deixa eu tomar aqui meu cafezinho rapidinho. Eu não sei se Deus quer que eu seja um pastor. Eu não sei se Deus quer que eu seja um empresário. Eu não sei se Deus quer que eu faça isso, que eu faça aquilo. E essa indecisão de não termos a clareza do desejo de Deus na nossa vida faz a pessoa viver, sabe, limitada. Porque quando você não tem ainda a clareza do que Deus quer para você, ou do que Deus quer que você seja, é como que você nunca vai lutar por isso. É como que você nunca vai se esforçar para que as coisas realmente se tornem uma realidade. Até esse momento aqui, Abraão estava seguindo a Deus, mas ele não tinha clareza, ele seguia por um filho. Só por um filho, só porque ele queria ter um filho. Mas quando Deus lhe mostrou os céus e falou assim: olha agora, olha o que eu quero fazer na sua vida. Olha o que eu quero te dar. Então, ali lhe abriu o entendimento, ele ficou, eu imaginei, ele próprio espantado, porque ele queria um filho e agora Deus vem e mostra para ele uma multidão de filhos, uma nação grandiosíssima, aonde até hoje nós, os que cremos, somos filhos de Abraão pela fé. Então eu estava pensando sobre isso, eu falei: meu Deus, talvez o que nós temos pensado ou imaginado
não é o que o Senhor pensa e o que o Senhor quer. Porque o que o Senhor quer é muito superior, é muito maior. É algo que o nosso entendimento ainda não se abriu para isso. E nós temos que avaliar a nossa vida, nós temos que estar meditando na palavra de Deus, porque se Deus é grande, Ele quer fazer coisas grandes, Ele quer fazer coisas maravilhosas. Talvez você entrou aqui hoje nessa transmissão e você até colocou aí o nome, eu estou vendo pessoas entrarem, colocando o nome dos seus familiares. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele quer muito mais do que transformar a sua família, do que abençoar a sua família. Ele quer fazer coisas grandiosas através de você. Ele quer fazer coisas poderosas através da sua vida. Você pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Porque quando estávamos em trevas, não tínhamos a consciência do que Deus queria fazer. Agora que estamos na luz, se não esquadrinharmos bem a palavra de Deus, ainda vamos ficar sem o entendimento daquilo que Deus quer fazer. Então, faça uma oração. Não seja guiado por ninguém. Nós temos que ser guiados da palavra de Deus. E você vai ver que Deus vai te revelar, vai te mostrar, vai falar no seu intelecto, no seu entendimento, o que Deus Ele quer fazer através da sua vida. Porque por acaso você não está nesse mundo. E se você é uma pessoa que abraçou a fé no Senhor Jesus já, mais ainda, Ele quer que você seja, deixa eu voltar lá em Coríntios, rapidinho, sai daí não, hein? Ele quer que você seja, que você resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso que eu, como uma pessoa cristã, eu não posso aceitar também de nenhuma forma ser uma pessoa derrotada, ser uma pessoa fracassada, sempre estar me lamentando. Não. A minha vida, ela deve ser um testemunho para aqueles que ainda não têm a Cristo, para que eles vejam que vale a pena e que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém, pessoal? Então, eu queria deixar hoje essa reflexão aqui no nosso devocional, não deu para fazer pela manhã cedinho, então eu queria deixar com a senhora, com o senhor agora, para que você dê uma analisada, meditasse nessas duas partes da Bíblia. Vamos fazer sim a oração? Eu tenho várias pessoas entrando, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, a dona Mônica Taylor, a dona Tânia, a dona Márcia Venâncio, a dona Luciana Alves, o Lucas Santos. Eu tenho aqui mais pessoas, a Elizabeth, a Raquel Ribeiro, bom dia, pastor. Eu tenho aqui a Biancarla Souza, o Júnior Silva, a Patrícia Lúcio, a Maria José Sarratio. Bom dia, pastor, pido oração por mi hijo Carlos, bendiciones. Bendiciones, senhora Maria, que sempre participa conosco. Não sei de que país eres, pero penso que és hispano, não? Que Deus me la bendiga grandiosamente. É bueno para praticar um pouquinho del espanhol. Deus lhe bendiga, senhora. Gente, vamos lá? Vamos fazer a oração? Feche os seus olhos aí, eu daqui. Vamos juntos falar com o nosso Deus. Espírito Santo, Tu, o Senhor, sabe mais do que nós, meu Deus. Porque nós não temos nada para ensinar o Senhor, mas temos tudo para aprender com o Senhor. E às vezes, meu Deus, na correria, trabalho, o dia a dia, a gente não para. O ser humano vive como uma máquina. Às vezes ele só para quando fica doente, quando passa um problema, e ele para. Fora disso, ele todo momento está em correria, todo momento está em uma atividade, todo momento ele está em movimento de algo. E isso também nos afasta de pararmos para ouvir a Tua voz, que é quando lemos a Tua palavra, para termos direção, para termos
a orientação do Senhor para as nossas vidas e não conseguimos entender o que o Senhor quer fazer. Mas eu te peço, meu Deus, que através do que está sendo dito aqui nessa manhã, teu Espírito venha abrir o nosso entendimento. Porque o Senhor é grande, o Senhor quer fazer coisas grandes. O Senhor quer fazer coisas maiores do que o Senhor fez até aqui. Nos dá, meu Deus, a tua sabedoria, a tua visão. Fala conosco, nos orienta do que devemos de fazer. Eu apresento, meu Pai, em tuas mãos a vida de todos que agora participam conosco dessa oração. E eu peço que o Senhor os abençoe. Abençoe os nomes que estão sendo colocados aqui na tela desse celular. Que essa pessoa venha vencer essas dificuldades que ela tem passado. E não apenas isso, meu Deus, mas que ela tenha o entendimento do que o Senhor quer fazer na vida dela, transformando ela, fazendo dela uma nova criatura. Nós apresentamos a vida de todos, pedimos que o dia de hoje seja para todos um dia abençoado e que o Senhor venha nos dar jornada feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Olha, que Deus te abençoe, te guarde, que seja hoje para a senhora, para o senhor, essa segunda-feira, uma segunda-feira mais do que abençoada. E não se esqueça, por mais que você viva na correria, não fica só também na internet não, hein? A gente usa a internet, mas a internet não pode nos controlar. Olha, tira um momento, medita na palavra, porque isso aqui vai trazer entendimento, que é o que o diabo não quer que nós tenhamos. Ele cega os incrédulos, mas a nós não. Nós não podemos aceitarmos sermos cegos, porque nós temos hoje a luz do Evangelho, que é a palavra de Deus que foi revelada a nós. E quando eu aplico a minha vida em ler ela, em observar o que Deus diz, eu passo a ter clareza de entendimento e saber o que eu devo de fazer, tá? Um abraço, pessoal, um bom dia e até a próxima, tá? Deus abençoe a todos, hein? Depois vamos fazer outras orações pelos nomes que foram deixados. Até a próxima.